3 de janeiro de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Estamos aqui encerrando mais uma semana de meditação diária. O tema da nossa lição esta semana é o ministério profético na nova aliança. O tema da meditação diária neste sábado é o testemunho de Jesus e o espírito da profecia, Portanto, o texto que estaremos lendo encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse-me: olha, não faça tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Portanto, nós temos como objetivo nesse estudo te levar a entender que, embora dons e ministérios estejam interligados, há diferença entre eles claramente apontadas pela palavra de Deus. Que um ministério legítimo nasce do reconhecimento do povo e da legalidade conferida pela liderança sobre a direção do Espírito Santo. Vejamos, o ministério profético na nova aliança não é um fenômeno isolado, nem um instrumento de exaltação pessoal, mas uma expressão viva do testemunho de Jesus Cristo operando no meio da igreja pelo Espírito Santo. Como está escrito em Apocalipse 19, versículo 10, estabelece o fundamento. Toda profecia genuína aponta para Cristo, glorifica a Deus e edifica o corpo. Vejamos, onde o testemunho de Jesus é central, a profecia é saudável. Onde Cristo é substituído, a profecia se corrompe. Se o espírito da profecia é o testemunho de Jesus, como a igreja pode discernir entre dom genuíno e o uso carnal da profecia? Vejamos, primeiramente, o reconhecimento do povo e da liderança. A expressão bíblica: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Atos capítulo 13, versículo 1, revela que o povo reconhecia homens que fluíam em dons proféticos e no ensino. Esse reconhecimento não era imposto, mas percebido pela edificação que produzia. Em Atos capítulo 13, versículo 2, o Espírito Santo fala enquanto a liderança serve, jejuma e busca a Deus. E então declara: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aqui se estabelece um princípio fundamental. O povo reconhece o dom da profecia ao ministério. A liderança reconhece e separa, concede legalidade. Esses dois elementos selam o ministério como legítimo. Sem um deles há desequilíbrio, com ambos há saúde espiritual. Portanto, vimos, surge o ministério profético na nova aliança. Os elementos anteriores deram origem ao ministério profético no Novo Testamento, como um dos ministérios estabelecidos por Cristo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, como está escrito na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. O texto bíblico mostra claramente a diferença entre dom e ministério. Alguns profetizavam localmente, outros eram reconhecidos em um âmbito mais amplo, como em Atos capítulo 11, versículo 27 e 28, no caso de Ágabo, e Judas e Silas no capítulo de Atos, capítulo 15 de Atos, versículo 33, 32 e 33,
Em contraste, as filhas de Filipe são chamadas de donzelas que profetizavam em Atos 21, versículo 8 a 11, mas não apresentadas como profetas ministeriais. Nem todo aquele que profetiza possui o ministério profético, embora o dom seja legítimo e necessário. Vejamos, não desprezai das profecias. Paulo adverte claramente aos crentes: não desprezeis as profecias, em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Essa exortação revela que havia indiferença espiritual, também havia abusos e excessos, e isso levou alguns a ridicularizar ou rejeitar a profecia. Contudo, a existência de falsos profetas ou profecias da carne não anula o valor da profecia bíblica. O ensino equilibrado das Escrituras preserva a igreja tanto do fanatismo quanto da incredulidade. Eis aí a importância de líderes, professores e pastores dar ensino na sua congregação. Ensina o povo de Deus, seja fiel na Sagrada Escritura, ministre a palavra com zelo. Igreja, busque se aprimorar, busque ler a palavra, busque estudar, porque o conhecimento nos traz maturidade. O ensino equilibrado da Escritura preserva a igreja tanto do fanatismo quanto da incredulidade. A igreja deve provar, discernir, mas nunca desprezar aquilo que Deus estabeleceu para sua edificação e triunfo espiritual. O significado do ministério profético na Nova Aliança explicada. Vejamos na visão arminiana, na perspectiva arminiana, o ministério profético da Nova Aliança é um dom chamado, concedido, um dom e chamado concedido pela graça, que atua em cooperação com a responsabilidade humana. Portanto, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O profeta é reconhecido à medida que permanece sensível ao Espírito Santo, submisso à liderança. Não tem nada de rebeldia, tem que ser submisso à liderança e fiel ao testemunho de Jesus Cristo. O dom pode ser bem utilizado ou negligenciado, e sua eficácia depende da obediência contínua, da santidade e da comunhão com a igreja. Assim, o ministério profético serve para exortar, consolar e edificar, sendo uma ferramenta viva para manter a igreja vigilante, alinhada à vontade de Deus. Vejamos na perspectiva calviniana, o ministério profético na Nova Aliança é resultado da soberania absoluta de Deus, que chama, capacita, estabelece seus ministros conforme seu propósito eterno. O reconhecimento do povo e da liderança não cria o ministério, apenas confirma aquilo que Deus já determinou. O profeta é instrumento do testemunho de Jesus, levantado para a edificação da igreja dentro dos limites da palavra, jamais independente dela. Qualquer profecia que venha a ser falada fora da palavra não pode ser aceita como verdadeira. Portanto, a profecia existe para glorificar a Deus, fortalecer os eleitos e cumprir o plano divino na história da igreja. Já estamos caminhando para a conclusão. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos, o ministério profético legítimo nasce quando o testemunho de Jesus é o centro, quando há reconhecimento do povo, legalidade da liderança e direção do Espírito Santo. Dons e ministérios caminham juntos, mas não se confundem. A maturidade da igreja está em valorizar a profecia sem adorá-la e em discernir sem desprezar. Uma igreja que rejeita a profecia enfraquece sua sensibilidade espiritual. Uma igreja que discerne triunfa.
Estamos formando uma geração que discerne o espírito da profecia ou apenas reage aos seus excessos? Portanto, somos chamados para refletir ainda hoje. Como líderes, igreja e sociedade, devemos compreender que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus e que todo ministério legítimo existe para edificar, alinhar, conduzir o povo de Deus ao centro da vontade divina. Adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém.